Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos encerrando mais um bimestre, né? Mais o terceiro bimestre aí. E espero que vocês tenham, né, feito todas as atividades durante esse bimestre. Eu sei que às vezes pode ser meio que complexo conhecer alguns nomes de músculo, mas eu garanto a você que não tem nenhum bicho de sete cabeças. E todo o conteúdo da prova está em cima dos slides, tanto esse quanto os outros que eu passei, tudo que foi passado está em cima deles. Então, podem ficar tranquilos, está super tranquila a prova, está super fácil, mas você precisa estudar, porque às vezes, né, lembrar os nomes dos músculos não é tão simples assim. Então, dê uma boa estudada dentro daqueles músculos que eu mandei para você, ossos, articulações que eu já mandei para você, dá uma repassada, uma estudada, e aqui eu vou dar um desfecho bem rápido, bem objetivo. Então, esse conteúdo também vai ser conteúdo de prova, mais os slides que eu já passei, né, as explicações, para você poder, né, estar estudando aí. Combinado? Então, vamos lá. Vou dar uma pequena revisada, que semana que vem nós teremos prova, né? Então, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entrem lá no Connect que eu mando para vocês, que eu tiro de vocês, tá bom? Bom, então vamos lá. Então, músculos estabilizadores, nós vamos dar uma relembrada, né? Nós temos muitos músculos, em torno, né, de mais de 600 músculos dentro do nosso corpo. Então, existem os músculos que ajudam a estabilizar o nosso corpo. Não sei se vocês tiveram isso em educação física, ou em biologia, né, ou ciências no sétimo ano, oitavo, sobre a questão, né, das articulações, sobre o esqueleto. Então, hoje a gente entra com a questão dos músculos e entendeu qual a função dele, por que nós temos que preservar os músculos, né? Então, vamos lá. Durante a prática do esporte, não são apenas os músculos dos membros inferiores que estão sendo assim, exigidos durante a prática, mas sim todo o corpo ele se movimenta em sincronismo e cada um tem o quê? A sua função de uma forma muito importante. Então, quando você está correndo, não é só a sua perna que está correndo. Então, todos os músculos do seu corpo estão trabalhando também, inclusive da sua cabeça, porque você está pensando no circuito que você vai fazer, né? Ou então, que seja num jogo, todo o seu corpo está sendo trabalhado. Então, a musculatura, ela faz o quê? Ela compõe a região dos pés, né, no caso de um jogo de futebol, né, que tem como função principal estabilizar a articulação do tornozelo, além de ser fundamental na absorção do impacto. Então, para que serve? Né? Aqui você tem o osso, esse é o osso, aqui são as articulações, que é o que liga, o que segura, né, o osso, né, um com o outro, e que segura a musculatura no osso e um no outro, são os ligamentos. Então, o ligamento parece um elástico, então exige um pouquinho de flexibilidade. À medida que você se alonga, ele se torna mais flexível. Tá? Então, o objetivo do músculo é proteger, né? Proteger o nosso osso. Para que quando você leva uma bolada, seu osso não quebre, mas você tem um amortecedor aí no seu corpo. Tá bom? Essa é a função do músculo no nosso corpo. Já os músculos da coxa e do quadril, ela serve para estabilizar os joelhos, impedindo a sobrecarga, né, do nosso corpo. E na parte anterior da coxa, os músculos do quadríceps agem na desaceleração do movimento e da corrida e ainda protege a articulação da patela. Então, os ossos que articulam o fêmur e do impacto. Eu costumo dizer que tem músculos que parecem um trator, que eles são importantes porque eles dão força. E tem músculos que eles são como se fosse uma Ferrari, eles dão potência, eles são velozes. Então, tem músculos que a gente precisa. Por que a gente faz a musculação? Para trabalhar tanto a força quanto a potência. Então, nós trabalhamos tanto o trator quanto a Ferrari, não é verdade? Os dois não são importantes, depende para qual função você vai, né? Você vai utilizar o trator. Não tem como você usar para colher milho lá, né? No meio da ou colher cana, uma Ferrari. Você precisa do trator. E assim, a mesma coisa. Você quer participar de uma competição, não tem como você colocar um trator. Você tem que colocar a Ferrari. Então, tudo vai depender do que for exigido naquele momento. Então, os nossos músculos, cada um tem a sua função. Então, tem músculos, às vezes, que são na parte posterior do nosso corpo, que eles estão divididos. Eu vou dar um exemplo disso, para você poder entender. Então, por isso que é importante a gente ter os músculos para proteger. E seja eles podem ser para dar força, quanto para dar potência ao exercício. Tá bom? Já os músculos do membro superiores são importantes não na questão da absorção de impacto, mas sim
para a biomecânica da corrida, além de auxiliar na distribuição de força para melhorar a velocidade. Quando fracos e poucos resistentes, o atleta pode gastar mais energia do que o normal para desempenhar a atividade. Aí você fala assim, mas não chute de futebol, por que eu vou precisar, né, tanto do músculo, né, do meu superior? Eu não posso precisar tanto, mas se ele estiver fraco, meu corpo vai precisar de uma força, ele precisa trabalhar mais para conseguir, né, fazer com que você chegue no objetivo, na potência que você precisa para dar um lance no futebol, para dar uma cabeçada. Então, todos os músculos do seu corpo, eles precisam ser trabalhados. Então, eles não estão aí por acaso. Então, se você ficar lá no videogame, você vai estar fortalecendo os seus músculos? Não. Se você só jogar futebol, você vai estar fortalecendo todos os músculos? Não. Se você jogar vôlei, não. Você precisa ter uma variedade, né? Eu gosto muito da musculação, apesar de ser um treinamento chato, porque é muito repetitivo, porém ele é fundamental. Isso assim, desde os seus 14, 15, seus 15 anos para cima, até a velhice. Por quê? É o que você vai sustentando o seu corpo. Quanto mais forte, né? Não estou falando de volume, né? Ser musculoso. Mas quanto mais forte tiver o seu músculo, mais você vai ter o seu corpo de forma sustentável para fazer as suas atividades diárias, seja elas mais simples, as mais complexas. Tá bom? Então, como a gente pode prevenir, né, de ter lesões nos nossos músculos? Porque o importante é você ter uma prática rotineira de atividade física. E você não, se você é aqueles jogadores de futebol, que você joga bola somente de sábado, você tem uma grande chance de ter uma lesão. Por quê? Você vai dar pensa assim, você dá uma grande baixadada no seu corpo, de repente você vai passar uma semana, 6 dias descansando, depois você vai, é como se você ligasse o motor do carro apenas uma vez por semana. Não é bom o carro. O carro foi feito para ser usado, para ligar, para andar. Se ele ficar lá parado, ele vai ficando fraco, né? Vai começar a desgastar algumas peças. Por quê? Porque está lá parado, vai começar a enferrujar. Assim também é o nosso corpo. Então, fazer exercícios corretamente é fundamental para você não ter lesões. Então, talvez a principal causa da formação de lesões seja por erro na execução de atividades. Quem pratica exercícios, principalmente musculação, precisa de executá-los de maneira correta. Não só, eu não estou falando aqui musculação, mas qualquer esporte aqui, viu, gente? Qualquer atividade física, seja um treino funcional, você precisa fazê-la corretamente. Então, não adianta você colocar muito peso e não conseguir fazer o movimento por completo. Então, não adianta. Vai o cara lá na academia, coloca 20, 50 quilos em cada braço, mas o cara não consegue subir e descer 10 vezes? Para que colocou, então, esse monte de peso? É melhor você pegar 2, 3 quilos e conseguir fazer as 10 vezes de uma forma, e depois que você sentir que tá leve o peso, você trocar o peso. Então, é importante a gente, né, ter esses cuidados. Mais do que ver resultado do dia para a noite, é importante a gente ter esses cuidados, essas precauções. Então, uma outra coisa que pode ajudar a prevenir é o descanso. Então, o descanso é parte importante do treino. E quando os seus exercícios, quando seus músculos, eles relaxam, se recuperam e dá força que você exerceu sobre eles. Então, se você correu, você precisa ter um dia de descanso. Outro dia é importante que você faça uma atividade mais leve, ou então não faça para você descansar. Então, é importante ter dia de descanso. Outra coisa, se hidratar. Então, a beber. Não estou falando de Coca-Cola, não estou falando de suco, estou falando de água. Tá? Então, antes de começar um exercício, beba bastante água. Ela vai manter o seu corpo hidratado durante a atividade física. Então, quando está com sede, não abre a geladeira e vai tomar um copo de Coca-Cola nesse calor, que não presta. Coca faz muito mal, viu, gente? Tá com sede, e aí, o que eu posso fazer de diferente? Tomar uma água com gás, põe um limão lá, fica uma delícia, ó, quase uma Sprite, né? Mas assim, fuja daquilo que é industrializado, porque vai te ajudar muito, né? Não na questão só do ganho de peso, mas na questão da hidratação mesmo. Então, o seu corpo precisa da água para hidratar de forma correta. E muitas vezes a gente sente fome e não é fome, é sede. Então, quando você sente fome, vai beber um copão d'água. Às vezes a fome vai passar, tá? Fica a dica aí. Aumente sua flexibilidade também. Então, faça exercícios de alongamento antes e depois da atividade. Eles protegem seu músculo de possíveis lesões. Tá? Então, fazer atividade de alongamento, exercício de aquecimento, eles são fundamentais para não ter lesões. Se estiver com dor, pare o exercício.
Se você está com dor, é sinal de que o músculo está cansado. Não force mais. Prefira parar o exercício e continuar depois do descanso do que sofrer uma nova lesão. Ou então, né, uma lesão. Eu vou falar da minha experiência, né, que eu tive nesse bimestre aqui. Eu ainda estou em tratamento, recuperação e fisioterapia por causa de uma lesão que eu achei que até fosse simples. Mas enfim, deixa eu terminar o conteúdo aqui. Os equipamentos de segurança. Então, se a atividade que você pratica exige equipamento de segurança, como joelheira, caneleira e outros acessórios, não abra mão de usá-los. Então, se dependendo do esporte você precisa de equipamentos, use. Eu vou dar um exemplo, de repente, da corrida. Ah, mas a corrida não precisa de um tênis. Posso colocar qualquer tênis? Não. É importante que se você vai começar uma prática de corrida, é importante que você tenha um tênis adequado. Você ir lá comprar aquele tênis falsificado vai te gerar muito mais problema do que você pode imaginar. Então, é importante que você tenha um tênis bom, de qualidade. Não estou dizendo um tênis caro, não é isso que eu quero dizer. Quero dizer um tênis original, de repente, da marca que você escolher, e bom e apropriado para o esporte que você vai fazer. Não adianta você catar uma chuteira e fazer corrida. A chuteira não tem amortecedor. É um tênis, é um sapato duro, não é uma chuteira, é quase um tênis, né? Duro. Não tem, na corrida você precisa, né, proteger para não ter impacto e machucar e de repente calcanhar e ter outros problemas. Então, use o equipamento apropriado por segurança, tá? Tô acabando aqui já. Então, evite exercícios no calor extremo. Então, fazer exercícios nesse calor, igual nós estamos passando esse tempo aí, né? Que Ribeirão tá um calor de 40 graus quase, né? Isso não é bom. Então, o calor vai fazer com que o seu corpo se esforce mais para gastar energia. Você vai emagrecer mais? Isso não tem nada a ver. Sobrecarregando o quê? Os músculos. Então, prefira fazer atividade em período do dia em que a temperatura está mais amena, ou seja, como no comecinho da manhã ou então à noite, que está mais fresquinho. Senão você vai ficar desgastado. É como se você correr 5 km, é como se você tivesse corrido 40. Por quê? Você vai exigir muito mais, você vai beber muito mais água. Pensa um carro, ele gasta mais combustível na subida ou na descida, ou na reta. Muito mais na subida. Então, é a mesma coisa. Então, é importante você, né, praticar atividade num horário adequado. Processo de cura das lesões esportivas. Então, a diferença entre lesão muscular e um osso quebrado é que o músculo consegue cicatrizar por meio de um processo conhecido como reparação, em que um tecido fibroso fibroso se forma entre duas partes do músculo lesionado. O processo de cura tem 3 fases. E aí, eu não vou entrar nessas questões de fases de recuperação, mas eu vou te dar um exemplo, né, do qual eu tive, que foi a lesão na minha panturrilha, né? Eu tenho o costume de correr, só que eu tenho o hábito de fazer musculação, porque ele ajuda e fortalece, né? Mas não sou mais uma adolescente como vocês, então ele ajuda muito o nosso corpo. Então, eu tenho o hábito, eu sempre gostei da musculação, não para ganhar massa muscular, mas para fortalecer os músculos, para conseguir fazer, né, dar aula, para conseguir fazer aquilo que eu gosto, no caso da corrida. E nesse negócio da pandemia, as academias fecharam. Então, eu parei de fazer a musculação, fiquei querendo ou não, mais trabalhando em casa, na rotina de casa, trabalhando mais sentada no computador, montando aula. Isso fez com que, durante 2, 3 meses praticamente, a musculação, apesar de ser cansativa e chata, ela é também ingrata. Por quê? Porque aquilo que você trabalhou durante anos, uma semana sem fazer musculação, você perde o ganho de massa muscular. Então, vai ficando mais suscetível a lesões. E eu continuei minhas corridas, apesar de não ser tão rotineiras como eu estava, mas eu fazia dia sim, dia não, eu estava correndo. E 2 vezes que eu fui sair para correr, eu tive uma câimbra muito forte na minha panturrilha, que foi um sinal que não estava legal a minha panturrilha. Estava com uma ausência de massa muscular. Mas, enfim, parei, alonguei e continuei. Depois que eu tomava banho, doía muito. Até que um dia, gravando aula, né, da sala de vocês, eu fui subir na cadeira aqui e é como se tivesse arrebentado o meu músculo. E vocês não têm noção como é a dor, gente. Dói muito, 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 muito. Minha perna virou uma bola, literalmente, né? Agora ela está com um roxo ainda na panturrilha, que está cicatrizando. Porque a lesão é diferente, a lesão muscular ela é bem mais lenta do que um ferimento que nós temos na pele. Então, quando você corta, daqui uma semana já está quase cicatrizada, aí, dependendo da lesão. Agora, no músculo, ele precisa de muito mais tempo. Então, agora eu estou no processo de fisioterapia, porque esse músculo, ele é assim, os músculos, né, trançadinhos, ele fez assim.
Então, ele não rompeu totalmente, ele rompeu quase todo. Então, até que ele volte ao normal, exige um processo de fisioterapia, de recuperação, que eu não posso ficar pegando, né, fazendo exercícios de impactos para não piorar. E para que eu não tenha futuramente outras lesões. Então, eu estou seguindo tudo à risca do meu médico e também do fisioterapeuta, para que eu tenha uma boa recuperação. Então, eu até peço perdão a vocês, mas tem tudo a ver, né? Essa ausência da atividade física, da musculação, a ausência, né, de uma prática rotineira, então é importante. Então, eu não vou entrar nesse processo aqui, nessas 3 fases, mas vou deixar curiosa que no próximo bimestre a gente pode continuar esse assunto, mas eu quero que você pratique atividade física continuamente até que ela vire um hábito. E mesmo que venha uma pandemia como essa, né, coloque outras atividades, né? Hoje eu tenho, né, à medida do possível, nadado um pouquinho, né, porque agora recentemente abriu as piscinas daqui do prédio, mas assim, a gente consegue fazer um pouquinho de atividade, mas eu não posso fazer muito porque eu sinto dor, eu tenho que parar. Mas a gente tem que tomar esses cuidados e até que se recupere. Então, uma das 3 recuperações aí que eu preciso fazer, que tem as 3 aí, nada mais é, primeiro, colocar gelo, colocar a perna para cima, né? Fazer o processo de descanso, né, da perna, no caso, e o processo de fisioterapia, até que a fibra volte ao normal. Então, existem essas 3 fases. Eu estou indo para a 3ª fase, então eu espero que logo, logo esteja 100% aí, né? Não apenas eu, mas eu digo minha panturrilha. Mas é um processo lento, mas a gente tem que ter cuidado. Então, não é só porque, né, fala assim, você está velha. Não, é porque qualquer um está suscetível. E eu tive que parar por causa de tudo, né, os imprevistos daí que aconteceu. Acho que todo mundo teve seus, né, seus imprevistos aí no caso da atividade, mas faz parte da vida e bola para frente, né, gente? Bom, então o conteúdo é esse. Não quero passar muito tempo aqui, mas eu quero que vocês estudem, que vocês repassem aquilo que eu já passei e vai ficar tranquilo, não tem nada de, né, tão difícil aí. Você vai conseguir fazer a prova de uma forma bem tranquila, isso é bem simples. Eu garanto a você, tá bom? Então, por hoje é só. Até o nosso próximo bimestre. Fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau.